Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Nicolas Andrade e hoje eu gostaria de fazer um react aqui com vocês, gostaria de reagir a um vídeo que inclusive tem algumas reações já de alto nível teológico aí no YouTube, né? Como por exemplo a reação do Vitor Fontana, do Rodrigo Bibo de Aquino, que são pessoas que eu acompanho, que eu admiro bastante. Mas como eles mesmos dizem, né, eu gostaria de dar aqui os meus 2 centavos. Mas antes disso, eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu like, a fazer comentários. Avalie aí o conteúdo que eu estou fazendo, dê sugestões, vai ser de grande ajuda aqui pra gente. Inclusive, me siga também no Instagram, né, lá onde acontecem as interações, eu abro caixinhas para pergunta. Lá você pode me marcar em alguns vídeos aí que circulam pela internet para que eu possa fazer reações como eu vou fazer agora. E é isso. Conheça também o meu podcast que eu tenho com a minha irmã, o Fariseu Reformado. Lá a gente produz, né, conteúdo sobre teologia, sobre interpretação bíblica. E assim, é bem legal lá os podcasts que a gente faz, a gente mistura teologia com um toque ali de humor. Então assim, acredito que vocês vão gostar. Mandem lá seus feedbacks depois, beleza? Então é isso aí, vamos pro vídeo. Bom, o vídeo em questão, né, que eu gostaria de reagir é o vídeo de uma moça que eu não sei, assim, para ser bem honesto com vocês, eu não sei o nome dela, não procurei saber. Mas eu vou assistir o vídeo aqui com vocês, né, e aí eu vou fazer alguns comentários, beleza? Então vamos lá. Essa semana eu vi um vídeo em que eles falavam que as novas versões da Bíblia não estavam vindo com todos os versículos. Falei, muito estranho. Recentemente eu comprei essa Bíblia aqui, olha só, de estudos, maravilhosa, uma versão respeitada. Vamos dar uma olhadinha para ver se isso é verdade ou não? Tô aqui na minha casa, é Mateus 17, 21, vamos lá. Então aqui eu achei o Mateus 20, aí não tem, olha, não tem, e já pula para o Mateus 22. Aí eu tava investigando aqui, tem uma notinha baixa falando que em algumas versões existe o verso 21, mas não todas. O que fala o versículo Mateus 17, 21? Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Que, ao meu ver, é um dos versículos mais importantes e mais eficazes na luta espiritual. Eu fiquei em choque e aí eu falei, não, eu vou pesquisar o que os teólogos, os acadêmicos da Bíblia estão falando sobre isso. E eles estão achando super normal, que realmente nas versões mais antigas não são todas que incluem isso, então eles resolveram tirar. Então, gente, o que eu falo? Comprem Bíblia, comprem livros clássicos cristãos, porque daqui pra frente as coisas podem se complicar muito rapidamente. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é assim, esse tom alarmista dela, né, no fim do vídeo. Essa ideia meio conspiratória, né? Olha, estão tirando aí versículos da Bíblia, estão fazendo alguma coisa, então fique esperto. Então, ó, comprem Bíblias, comprem livros cristãos clássicos aí, porque vai sumir, daqui a pouco a gente não vai ter mais acesso aí, né? A Bíblia, de alguma forma, vai sendo tolhida, né? A mensagem do Evangelho. E aí cria-se a ideia de que tem aí cria-se uma teoria da conspiração, de que tem algum grupo de pessoas que está tentando acabar aí com a Bíblia, né? Tem o objetivo de acabar com a palavra de Deus, né? E assim, é estranho porque eles começam cortando um versículo que não tem uma relação central com a mensagem do Evangelho, né? Com as doutrinas centrais, ali, com as coisas de maior valor, de visão central mesmo do cristianismo, como por exemplo a morte e ressurreição de Cristo Jesus, a Trindade, né, a divindade de Jesus e também a sua natureza humana, né, a dupla natureza de Jesus, a questão da salvação, da expiação de pecados, né, o fato de que Jesus vai voltar, um retorno glorioso, as questões escatológicas e tudo mais. Esse versículo ele não tem relação nenhuma com esses dogmas, com essas ideias. Portanto, é estranho que haja uma conspiração querendo tolir versículos da Bíblia e eles começam justamente por esse versículo, certo? A grande questão é que o que ela está fazendo aqui é uma confusão, né? Infelizmente a irmã está um pouco equivocada, porque o fato, né, a escolha, né, dessa Bíblia em questão de não colocar esse versículo ou de manter esse versículo fora, mantendo ali ainda, né, a numeração dos versículos na ordem normal, tem o 20, aí não tem o 21 e pula para o 22, né? A escolha dessa Bíblia em questão é uma escolha que nós podemos chamar de conservadora, certo?
Veja que, inclusive, se você pesquisar sobre essa Bíblia que ela está falando, que é uma Bíblia de estudo, que está em inglês, né? Não é uma Bíblia que a gente tem aqui em português, mas você vai descobrir que as pessoas que estão por trás ali dessa Bíblia são pessoas conservadoras e são pessoas extremamente respeitadas. Ela, inclusive, fala isso no vídeo, né? Ela fala que essa Bíblia é uma Bíblia respeitada, de uma tradução respeitada, e é justamente por isso, porque não se trata de qualquer pessoa. Inclusive, essa Bíblia, as pessoas que estão por trás ali dela não são progressistas, certo? Não são pessoas ali liberais, são conservadores, são pessoas sérias, pessoas ali que têm um compromisso com a palavra de Deus, têm um compromisso com as questões de tradição, e é justamente por isso que elas escolhem não colocar o versículo 21, o versículo 21 do capítulo 17 de Mateus. E eu vou explicar por quê. O porquê disso é justamente porque o assunto aqui em questão é um assunto de crítica textual. Se você não sabe o que é crítica textual, procure saber, é um assunto muito legal, né? Eu vou explicar aqui a grosso modo, então me perdoem pela explicação, mas eu queria indicar, e tem alguns canais que já divulgaram, né, já falaram bastante, alguns canais de teologia que já falaram bastante sobre crítica textual, como por exemplo 2Deus de Teologia, como por exemplo o canal do Paulo On, do próprio Vitor Fontana, que eu falei aqui no começo, o Bibo, né, do Bibotalk. Inclusive saiu um episódio essa semana aí sobre esse vídeo, inclusive, que tem um cara lá que participou aí de cada um desses canais, que é um cara muito importante aí na crítica textual aqui no Brasil, que é o Marcelo Berti, ok? Então procurem esses nomes, procurem esses canais, vocês vão ver lá muito sobre esse assunto, certo? Mas a grosso modo a crítica textual basicamente é a galera, né, os estudiosos ali que focam no texto original, que focam em analisar, né, em de fato comparar as cópias que nós temos ali do texto original para chegar ali numa melhor versão desse texto, ok? Então, assim, se você não sabe, o Novo Testamento foi escrito em grego e nós não temos mais os originais de fato, sabe? Os exemplares ali que saiu da pena de Mateus, da pena do apóstolo Paulo, nós não temos. Isso por uma questão de preservação, né? Os materiais que eram usados para poder escrever esses documentos eram materiais que não duravam muito tempo. Mas o que as igrejas faziam, e é interessante porque esse processo que eu vou falar é justamente o que colaborou para a formação do cânon, a formação do Novo Testamento. O que a igreja fazia era, ao receber aquela carta, né, os autores escreviam as cartas, escreviam os livros com um destinatário, como por exemplo o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Romanos, é para a igreja de Roma, certo? Ele não está escrevendo para a igreja da Galácia, está escrevendo para Roma. Mas as igrejas recebiam aquelas cartas, recebiam aqueles livros e eles copiavam aqueles livros, copiavam aquelas cartas. E o que acontece é que vão ser produzidas então em vários locais do mundo, ou seja, em locais distintos, por pessoas distintas, várias cópias desses mesmos livros, certo? Então, nós temos várias cópias produzidas em locais distintos, em tempos distintos, certo? E a crítica textual vai comparar essas cópias, essas muitas cópias, né, que são milhares de cópias mesmo. O documento do Novo Testamento é o documento mais preservado e mais copiado do mundo, certo? Então, assim, a gente tem uma segurança, né, uma confiabilidade absurda no documento do Novo Testamento, justamente porque nós temos, né, através aí da crítica textual, uma possibilidade de investigação absurda. E o que nós temos em relação ao versículo 21 de Mateus 17 é que esse versículo só vai aparecer em cópias mais tardias, de séculos mais tardios. Nas cópias que estão mais próximas do tempo dos apóstolos, cópias do primeiro século, segundo século, não tem esse versículo. É justamente por isso que algumas Bíblias como essa, dessa moça, não vão ter o versículo. É claro que aqui no Brasil é muito difícil isso acontecer. Na maioria das vezes, as versões que nós temos, elas preferem manter o versículo. Eu acho que é por uma questão tradição, sabe? Uma questão de tradição aí. Por exemplo, aqui atrás eu tenho algumas versões. Eu tenho duas NVI, né? Uma da Thomas Nelson, né? Que eu ganhei de presente aí da minha esposa. Top! Na verdade, as duas que eu tenho eu ganhei de presente, né? Mas eu tenho a Bíblia de Estudo da Thomas Nelson, eu tenho uma Bíblia integrada, que ela é em ordem cronológica também, muito legal. Eu tenho uma NVT da Mundo Cristão, tem uma linguagem de hoje, tem algumas Almeidas diferentes, enfim.
todas essas versões vão ter lá o verso 21 no capítulo 17. Mas nós vamos perceber que elas têm alguma sinalização, tem colchetes, tem alguma notinha de rodapé, justamente porque esse versículo, muito provavelmente, não constava no escrito original de Mateus, porque os pergaminhos mais antigos não possuem esse versículo. Certo? Então o que aconteceu? Esse versículo foi adicionado posteriormente? Muito provavelmente. A crítica textual vai responder isso de alguma forma, certo? Vai trazer respostas do porquê talvez os copistas que iam copiando esses textos resolveram adicionar. Talvez por uma questão de harmonia. Por quê? Porque esse versículo é bíblico, certo? Esse alarde todo que ela faz, porque, nossa, tiraram o versículo de Mateus, ele acaba sendo desnecessário. Por quê? Porque nós temos lá em Marcos 9, 29, se eu não me engano, esse mesmo versículo. E ele está, lá em Marcos 9, 29, ele está sim nos pergaminhos mais antigos. Ou seja, o versículo de Marcos, sim, ele está preservado nos pergaminhos mais antigos, então muito provavelmente ele está no texto original de Marcos. Mas o de Mateus não. Então o que nós presumimos? É que os copistas, quando foram copiar, né, dos séculos mais tardios, resolveram adicionar também no Evangelho de Mateus esse versículo por uma questão de harmonizar o texto de Mateus com o texto de Marcos, para que o leitor de Marcos não sentisse uma discrepância quando lesse o mesmo texto em Mateus, certo? Não há problema nenhum nisso, porque não se trata de um versículo que está relacionado às bases centrais do cristianismo, certo? Está relacionado aí aos dogmas centrais, e inclusive a crítica textual vai dizer que todas as variações, todos os textos que são adições, que possivelmente não estavam nos originais, e se você quiser a gente pode fazer um vídeo sobre isso, todos esses textos, eles não abalam os princípios centrais do Evangelho, a mensagem central do Evangelho, os dogmas, as doutrinas centrais do Evangelho, certo? Então, por isso, nós não temos o que temer. O que eu gostaria de trazer aqui, o que eu gostaria de combater, né, é justamente esse alarmismo, esse tom conspiratório que acaba ficando no vídeo da irmã, de que possivelmente as Bíblias vão sendo alteradas, que o texto sagrado talvez pode não ser mais tão confiável. Irmão, não se preocupe com isso. Nós temos um documento extremamente confiável. E o que ela critica no vídeo, o que ela coloca como sendo algo alarmante, como sendo algo problemático, que talvez esteja aí acontecendo e tal, é justamente algo que deveria ser louvado. É justamente algo que deveria ser elogiado. Porque o trabalho da Bíblia que ela está nas mãos, ele preocupou-se em manter a versão em inglês, no caso, mais próxima da ideia do texto original. Preocupou-se em ser mais fiel ao texto grego, que não possui o verso 21, correto? Então, não tem porquê nós nos preocuparmos com isso, uma vez que nós temos um documento extremamente confiável, uma vez que nós temos acadêmicos dedicados, né, comprometidos com a Bíblia Sagrada, com a verdade do Evangelho, e que estão ali o tempo inteiro trabalhando, investigando, comparando os textos originais para que nós tenhamos versões cada vez mais próximas do texto original, cada vez mais edificadoras, cada vez mais potenciais para trazer crescimento, para trazer entendimento do texto sagrado, para nos aproximar um pouco mais desse texto, que é um texto muito antigo, que é um texto que fala a um público muito diferente da gente, certo? Portanto, o trabalho da crítica textual é maravilhoso, e o que acontece nessa Bíblia que ela mostra no vídeo é algo louvável, é algo ótimo, certo? Porque nós temos uma Bíblia que está se preocupando em nos trazer a realidade do texto grego, do texto original. Portanto, não se preocupem com isso, né? E o que eu gostaria de contribuir aí com essa discussão, com essa análise, é apenas isso. Eu gostaria só de pontuar esses detalhes e de convidar você a saber mais sobre crítica textual, a ouvir esse podcast do Bíblico que saiu, que é muito interessante, é 1 hora ali de conversa sobre essa questão do vídeo ali. Com certeza eles vão explicar, com certeza eles vão detalhar muito mais coisas do que eu sou capaz aqui de fazer, mas eu achei importante também trazer a minha contribuição, também falar, né, com vocês aí sobre esse assunto, beleza? Então é isso, muito obrigado, que Deus abençoe vocês.